Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus abençoe. Compartilhar uma palavra neste momento tão especial, momento da leitura da palavra de Deus. Onde quer que você se encontre neste momento, independente de como você esteja, que esta palavra possa chegar até você. E como está escrito, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Peço a você que se inscreva nesse canal, tá bom? Procuro evitar de falar o que não está escrito. E se você ama a palavra de Deus, você vai ouvir somente o que está escrito, pois não devemos acrescentar nada da palavra de Deus, também não devemos diminuir nada da palavra de Deus, porque Deus vela para cumprir com a sua palavra, ou Deus vela para cumprir com o que ele fala. Por isso, nós não devemos acrescentar a palavra de Deus e nem diminuir jamais a palavra de Deus. Quero ler neste momento uma palavra que está registrada e está escrita em Abacuque. Abacuque, no seu capítulo 3, no versículo 3. Muitos amados irmãos e irmãs já conhecem essa passagem bíblica, tá bom? Mas não tem problema não. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Onde quer que você se encontre neste momento. Seja lá onde quer que seja que você esteja. Seja no seu carro, seja no transporte, vindo do trabalho, indo para o trabalho, seja viajando de avião, de navio. Você pode, de repente, estar no metrô, no trem, no seu carro de aplicativo, na sua carreta, no seu caminhão, no seu comércio, aí aonde quer que você se encontre, que você possa tirar um pouquinho do tempo que Deus está te dando para ouvir um pouco da palavra de Deus, tá bom? Você pode deixar o seu aparelho ligado um pouquinho aí e tá ouvindo a palavra. Deus abençoe a tua vida, tá? Não se esqueça, se inscreva neste canal. Procuro evitar de falar heresia. Procuro evitar de falar o que não está escrito, pois está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá bom? Que você possa se alimentar da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida aí onde você se encontra neste momento, tá bom? Independente de quem seja você, a ordem de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então Jesus deu ordem para que fosse pregado o evangelho, ou seja, para que seja pregada a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Vamos para a palavra. Eita, como eu estou tomado por uma alegria. Só em fazer essa leitura é uma dádiva de Deus para mim e para você que aí se encontra neste momento também. Abacuque, capítulo 3, versículo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 3. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu
louvor. Glórias a Deus. Ainda em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 5, adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. E brasas ardentes saíam dos seus passos. Louvado seja Deus. Ainda em Abacuque, no seu capítulo 3, no seu versículo 12, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Abacuque ainda 3, verso 15. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Louvado seja Deus. Em Sofonias, capítulo 1, no versículo 2. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Hei de consumir, aleluia, por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus, claro. Louvado seja Deus. E ainda quando, louvado seja Deus, nós chegamos no mesmo capítulo, Sofonias, no seu capítulo 1, versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, 17 e 18, para a glória do nosso Criador do céu e da terra. No versículo 14, está escrito: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Amarga é a voz do dia do Senhor. Louvado seja Deus. Clamará ali o valente. Clamará ali o valente. Louvado seja Deus. No versículo 15, louvado seja Deus, de Sofonias 1, verso 15, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Isto é, aquele dia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quando nós chegamos, louvado seja Deus, aqui no versículo 16, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas. Contra as cidades fortificadas, louvado seja Deus, e contra as torres altas, louvado seja Deus, né? No versículo 17, louvado seja Deus, de Sofonias 1, 17, e angustiarei os homens, isso certamente Deus dizendo, e angustiarei os homens que andarão, os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Louvado seja Deus. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. O que é esterco? Esterco nada mais é do que
estrumo. Em outras palavras, o que é estrumo? Seria como adubo. Adubo, para quem assim tem o esterco como estrumo e o estrumo como adubo, para adubar a terra, para que na terra se plante alguma coisa, né? Louvado seja Deus. Então, no versículo 18 de Sofonias, capítulo 1, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Louvado seja Deus. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Uma destruição total e apertada. Louvado seja Deus. Aí quando nós chegamos, meu amado, querido irmão, minha amada, querida irmã, ei, jovem, meu irmão, você, meu irmão jovem, você, minha irmã jovem, esteja atenta, esteja atento às palavras de Deus. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Não se deixe levar por qualquer ensinamento. Não. Examinais as Escrituras, pois cuidai em ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examine as Escrituras. E quando nós chegamos aqui no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 24, e Isaías capítulo 24, louvado seja Deus, no versículo, louvado seja Deus, 1 e no versículo 3, eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E dispersa os seus moradores. Moradores da onde? Aonde é, irmão? Aonde é, irmã, que nós moramos? Nós almejamos e desejamos e temos vontade de ir para os céus. Sim. Mas nós moramos na terra. Ou seja, nós somos habitantes da terra. Louvado seja Deus. E agora veja esta palavra. Procura entender esta palavra. Veja, eis que o Senhor, Isaías 24, 1 e 3. Eis que o Senhor esvazia a terra. O que é, irmão? O que é, irmão, uma terra vazia? O que é uma terra vazia? Para você, o que é uma terra vazia? Aleluia, aleluia. O que é uma terra vazia? Nós somos moradores dela. Agora imagina a terra vazia, por exemplo, aonde então estaremos nós? Hein? Me diga. Aonde então estaremos nós? Vamos para o livro do Gênesis, no seu capítulo 1,
o seu versículo primeiro a seguir. No princípio, criou Deus os céus, ok? E a terra, ok? E entenda, e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. A terra não tinha formato. E na terra certamente também não havia nada. Hoje nós estamos na terra. Agora imagina você. Vamos imaginar junto. Vamos pensar junto. Imagina você, eu, nós. Por exemplo, sabendo que de tudo se esvaziará, por exemplo, a terra. Então, nesse caso, a terra ficaria ou ficará como era. Ela não tinha formato e ela era vazia. Ok? Isto é, livro do profeta Isaías, no capítulo 24, verso 1 e o verso 3. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós chegamos no versículo 3 de Isaías 24. De todo esvaziará a terra e de todo será saqueada. Por quê? O Senhor pronunciou esta palavra. Entendeu? Porque o Senhor pronunciou esta palavra. Você já esteve diante de um pronunciamento onde um ser vai pronunciar algo ou anunciar algo ou determinar algo ou falar sobre algo. Amém? Entenda. Olha, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, entenda como é que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é totalmente diferente de muitas mensagens que nos dias atuais temos ouvido. Existem muitas mensagens e talvez parte destas muitas mensagens são mensagens enganadoras. E as mensagens enganadoras, elas certamente não vai proceder de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus, ele é a verdade. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. De tal forma que está escrito: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou não passará. Você está entendendo? Nós não podemos deixar ser levado por qualquer tipo de mensagem. Não! Então, para isso, temos que procurar examinar as Escrituras, pois cuidar em ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras que testificam da verdade, ou que testificam de Deus.
Às vezes nós não paramos para examinar a palavra de Deus, para observar o que está escrito na Escritura Sagrada. Louvado seja Deus, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Qual é o líder maior? Qual é o supremo ser que só ele é exaltado por toda a eternidade? Qual é o líder maior? Qual é o supremo ser que levantou a sua voz e a terra se derreteu, como está registrado e escrito no livro dos Salmos? Aleluia! Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Está escrito. Quem foi que levantou a voz dele e que a terra se derreteu? Certamente foi Deus. A voz de Deus, ela é cheia de majestade. Não existe, jamais existirá uma voz a igualar-se jamais com a voz de Deus. A voz de Deus faz parir as servas. Aleluia. Por isso que é bom quando você tem certeza que é Deus quem está falando para tudo que está fazendo e ouvir o que Ele está dizendo. Aleluia, 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 aleluia. Vamos mais um pouquinho para Jeremias. Livro do profeta Jeremias. No capítulo 22, no versículo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Veja. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Está vendo? Livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 29. Você está entendendo? Ouve a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos no livro do Gênesis, entenda, como pronunciei ainda agora, ou como citei o que está escrito, procurando evitar de sair de dentro deste caminho, procurando evitar de sair de dentro dessa escritura, porque não posso acrescentar um tio na palavra de Deus. Como não posso tirar um tio da palavra de Deus? Não posso. Ele não me autorizou a fazer isso. Não. E não autorizou certamente a ninguém acrescentar nada além do que ele está o quê? Falando. Além do que ele está pronunciando, por exemplo. Além do que ele está, por exemplo, dizendo. Ou além do que ele está ordenando. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nunca foi, jamais será um qualquer. Não. Segundo a Escritura, Ele é o Deus dos deuses. Segundo a Escritura, Ele é o Senhor dos senhores. Segundo a Escritura, o dia não existia, mas lá estava Deus. Trazendo Deus, certamente, a existência de todas as coisas. Se Ele não tivesse trazido nada, certamente jamais existia. Está entendendo então quem é Deus? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Exaltado, engrandecido e adorado e reverenciado seja o eterno Deus Todo-Poderoso. E aqui, quando nós chegamos no livro do Gênesis, como disse ainda agora, o seu capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Deus. Quem criou?
Lá no princípio, os céus e a terra. Veja, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E no capítulo, em Gênesis capítulo 2, verso 1, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Você está entendendo, meu? Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão? No que você tem, irmã? No que você tem, irmão? No que você tem, meu amigo, minha amiga? Que edificar a tua vida é na palavra de Deus, pois Deus vela para cumprir com o que ele fala. A Bíblia vai dizer que é impossível que Deus minta. Tá aqui, ó. De onde é que Deus veio? De onde foi que Deus veio? Onde foi que nós demos início à leitura? Abacuque. Livro do profeta Abacuque. No seu capítulo qual? 3. No seu versículo 3. Deus veio da onde? De Temã. Então veja, louvado seja Deus. Deus veio de Temã. Vamos lá. Temã, uma montanha não muito longe do Monte Sinai, onde a lei foi dada. Lembra quando Deus passou para Moisés os mandamentos? Certamente como Deus queria, ou como Deus quer, melhor dizendo, que seja. Pois é, Deus veio de Temã. Temã, uma montanha não muito longe do Monte Sinai, onde a lei foi dada. A lei de quem foi dada? A lei do Monte Sinai. A lei de Deus. E ela foi dada a quem? Ou foi entregue a quem? Ou foi passada para quem? A quem Deus entregou lá? No Monte Sinai. Os seus mandamentos, escritos, segundo a Escritura, pelos próprios dedos de Deus, hein? A Moisés. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus. Não tem como nós sentir a presença de Deus se não for diante da verdade. Eu fico até imaginando alguém que diz: estou sentindo a presença de Deus. Ei, se você está sentindo a presença de Deus, é porque você está diante da verdade. Aleluia. A verdade é o próprio Deus. Aleluia. A verdade é o próprio Deus. Não se sente a presença de Deus longe da verdade. Não. Se sente a presença de Deus é diante da verdade. Você tem que se alegrar, é diante da verdade. Tem vontade de pular, de saltar e de bailar como Davi bailou quando estava para a sua cidade conduzindo a arca da aliança. Ei, é diante de Deus que nós se alegra. Aleluia, aleluia. Está aqui, ó. Temã, uma montanha não muito longe do Monte Sinai, onde a lei foi dada. Parã, perto do Sinai, ou perto do Monte Sinai. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja, Deus veio de Temã e do Monte de Parã, o santo. Aleluia, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Veja, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, está escrito: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Se você não sentir a presença de Deus diante da verdade, não tem como jamais sentir. Por quê? Ele é verdade. Aqui, ó. Aí, aleluia, adiante dele ia peste, e brasas ardentes saíam do quê? Dos seus passos. Aleluia,
Louvado seja Deus, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações, com indignação marchaste pela terra. Quem? Deus? Deus. Pela terra. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Quem? Deus. Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. E agora? Vai ficar com mensagem enganadora? Com palavras mentirosas? Ei, o nosso ego não tem que ser alimentado, não. Não, nós temos que deixar ser conduzidos e guiados e orientados e ensinados e instruídos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, como está registrada e escrita nos Salmos de 119. O salmista vai declarar e vai dizer: aleluia, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar-se dos teus mandamentos. Aleluia, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja, é no nosso coração que nós temos que esconder a palavra de Deus para que nós não